E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar, do médium Chico Xavier, do espírito André Luiz. Nós vamos agora para o capítulo 16, chamado Confidências. Vamos lá? Consolou-me a palavra maternal, reorganizando-me as energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se fora uma bênção às dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Inesperado e inexprimível contentamento banhava meu espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz. Lembrando, gente, que no último capítulo, no último episódio, né, que nós vimos, a mãe de André Luiz foi até ele e ele, pensando, né, que ele ia ficar se lamentando com a mãe, tipo assim, ai, minha mãe, eu não estou conseguindo crescer espiritualmente, sabe? Que ele ia se lamentar com a mãe como o colo e o ombro da mãe sempre fosse para a gente se lamentar aqui na Terra, né? Então a mãe dele chamou atenção no sentido, olha, eu vim aqui que não é para você se lamentar, mas tanto eu como você, nós estamos em nosso lar para crescer moral e espiritualmente. Então chega de lamentações e vamos trabalhar essa parte moral e espiritual da gente, né? Então ela deu um corte nele, né? Então, após acontecer isso daí, ele falou aqui, né? Sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz. Ó minha mãe, deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais, que ventura, porque ela veio de outro lugar fazer visita para ele, né? Ela esboçou um sorriso significativo e obtemperou. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho e maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas à distância dos deveres justos. Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. É antes revelação de responsabilidade necessária. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades, desencarnando, permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Desde minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. Olha aqui, gente, veja bem. Ela chama atenção aqui que desde quando ela desencarnou, desde quando ela retornou da esfera carnal, ela procura a renovação espiritual. Que muita gente que desencarna continua no que a gente chama de terra a terra. Nas sessões de desobsessão, principalmente, a gente atende muito dessa gente aí. Quando eu digo dessa gente, esses irmãos, tá bom? Porque eles não se conformam deles terem que ir para as moradas espirituais, que ter que abandonar para eles, o amor deles eles pensam ser tão grande que eles querem continuar ajudando a família aqui no Terra, aqui na própria Terra, permanecendo, vamos dizer, nas casas, entendeu? Que eles moravam. Só que eles não entendem que existem outras maneiras de você ajudar a sua família através das colônias espirituais, ficando nas colônias espirituais, né? O que acontece, gente?
para vocês entenderem. Quando nós estamos aqui desencarnados e que a gente resolve ficar em casa, né? Numa eventual briga, vamos dizer assim, numa discussão entre os familiares, você, o seu espírito tem a sua opinião. Então você vai estar intervindo, né, nos encarnados, nas decisões dos encarnados, né? Por que que você vai estar intervindo? Porque mesmo como espírito você vai estar opinando. Você vai estar conversando com alguém do seu lado. Olha, eu não concordo, eu acho que isso, que aquilo. E, pela nossa experiência dentro do espiritismo, nós sabemos que os desencarnados influenciam na nossa vida muito mais do que a gente imagina. São conselhos que eles nos dão, que a gente dá ouvidos ou não. Ou seja, a gente veja bem, quando a gente está desencarnado dentro do seio da nossa família, nós não somos elevados o suficiente para fazer uma intervenção moral numa hora dessa. Então a gente vai estar influenciando, pode ser que negativamente. E a espiritualidade não quer isso daí. Qual a melhor maneira que nós temos que fazer, gente? A gente desencarnar, ir para a colônia espiritual, se elevar moralmente, se elevar espiritualmente, pedir conselhos da espiritualidade, falar, olha, minha família tem muito problema, minha família é isso, minha família é aquilo. Por favor, se vocês puderem intervir lá, mandar entidades superiores, espíritos benfazejos, para que eles ajudem que a minha família tome boas decisões, etc., você vai estar ajudando muito mais a sua família do que você ficando aqui palpitando, como a gente fala, né? Dando palpites. Nós, a hora que nós desencarnamos, gente, nós não temos elevação moral suficiente para ficar dando palpites nas decisões das nossas famílias encarnadas. É isso que a mãe de André Luiz está explicando para ele. Entendeu? Continuando, né? Ela termina. Desde minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. E meu pai? Perguntou André Luiz. Onde está? Por que não veio com a senhora? Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu. Ah, seu pai, meu caro. Há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. Na terra, sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até ao fim da existência, e ao fervor do culto externo em matéria religiosa. Mas, no fundo, era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. 2 delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas, e tão logo desencarnou o meu pobre Laerte, a passagem no umbral lhe foi amarga, porque as desventuradas criaturas a quem fizera muitas promessas aguardavam-no ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. Ou seja, ela dá a entender que o pai de André Luiz, fora dali do lar deles, tinha outras 2 famílias. Essas outras 2 famílias estavam tinham uma moral não tão elevada, eram famílias mais infelizes, que, segundo aqui o que a mãe falou, estava conectado com entes, com seres do mal. Então, logo ele desencarnou, esses seres aos quais ele tinha prometido, vai saber o que ele tinha prometido? Resgataram ele e estavam com ele no umbral fazendo essa cobrança. É bem isso, viu, gente? Aquilo que nós prometemos, olha, se acontecer isso, eu prometo que vai acontecer isso. Eles vêm cobrar a gente, entendeu? É uma maneira que Deus encontra de a gente entender que nós não temos que prometer nada para ninguém que não seja o bem, né? A princípio ele quis reagir, esforçando-se para encontrar-me,
mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual, nem a assistência desvelada de outros amigos nossos, tendo gasto muitos anos a fingir, viciar a visão espiritual, restringir o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Ou seja, gente, é outra coisa também que funciona muito no umbral. Você vê que ela disse que ela estava presente, né? Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual e nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Ou seja, estava ela e alguns outros irmãos dela, amigos espirituais, tentando resgatar ele, só que ele não enxergou. Ele não teve elevação da faixa vibratória para ele conseguir enxergar. Aí você vai perguntar, pô, mas eles não podiam se fazer enxergar? Depende. Se ele não tinha a permissão divina de não enxergar, se tudo o que ele organizou de débitos, o que ele devia perante a vida de encarnado, ele não tinha esse crédito de conseguir enxergar, então ele não vai enxergar os companheiros fiéis e amorosos que estavam ao lado dele. Padrão vibratório. Lembra que eu sempre falo? Nós somos aquilo que nós pensamos, nós somos aquilo que nós vibramos. Quanto mais alto e elevado nós vibrarmos, pensarmos positivo, praticar caridade, quanto mais alto nós tivermos, mais elevada será a nossa faixa, mais entes superiores, irmãos felizes que poderão dar bons conselhos e cuidar da gente, nós iremos estar juntos, tá bom? Tendo gasto muitos anos a fingir, viciara a visão espiritual, restringir o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo seu espírito. De algum modo lutou, repelindo as tentações. Mas caiu afinal novamente enredado na sombra, por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Né? Ela chama atenção. Teve um tempo em que ele conseguiu pensar na família dele, com amor, com carinho. Só que aí ele acabou caindo por terra e faltou perseverança, faltou ele continuar pensando bem, continuar com o pensamento reto. Né? Então aí ele caiu de novo em tentação. Muitíssimo impressionado, eu perguntei: não há, porém, meios de subtraí-lo a tais abjeções? Ah, meu filho, eu o visito frequentemente. Ele, porém, não me percebe. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Olha o que eu acabei de falar. Seu potencial vibratório ainda é muito baixo. Tento atraí-lo ao bom caminho pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento de quando em quando, sem obter resoluções sérias. Ou seja, ela vai de vez em quando, fica aconselhando. O que é aconselhar, gente? Ela chega ao lado dele e conversa com ele. Laerte, por favor, vá pelos bons caminhos, lembre-se da sua família amorosa, lembre-se dos irmãos amorosos, lembre-se... Tá, ela tenta fazer com que ele se lembre e o padrão vibratório dele se eleve para que consiga enxergá-la e ela consiga tirar ele do umbral. Só que diz que não passam de lágrimas, ele chora um pouquinho, mas em seguida o padrão vibratório cai de novo, abaixa-se e ela não tem a resposta. As infelizes, das quais se tornou prisioneiro, retiram-no as minhas sugestões. Venho trabalhando intensamente anos a fio. Solicitei o amparo de amigos em 5 núcleos diversos de atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui em nosso lar. Certa vez, Clarencio quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas debalde. Não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Olha que frase bacana, né?
Não é possível você elevar o padrão vibratório daquele que não quer que o padrão vibratório dele seja elevado. Porque isso, gente, depende só de nós. Nós precisamos querer elevar o nosso padrão vibratório. Nós precisamos querer sermos resgatados das mãos do mal. Nós precisamos querer. Entendeu? Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta. Isso, gente, tem muito disso, né? Além dele ser indiferente, ou seja, dele não querer se elevar, ele ainda fica revoltado porque ninguém cuida dele, ninguém vai lá para resgatar ele. Entendeu? Então, isso só piora o quadro, né? O que ele precisa entender? Ele não tem que se revoltar contra Deus, por Deus não estar fazendo o seu resgate. Ele tem que entender que o amor de Deus é a única solução para ele ser resgatado, e não revolta contra Deus. Então ele precisa elevar o pensamento, rogar aos céus e do fundo do coração, do fundo da sua alma, literalmente falando, né? Ele precisa pedir com muito amor, né? Para que seja resgatado. E aí sim lhe será permitido o resgate. Depois de longa pausa, suspirou, continuando. Talvez não saibas ainda que tuas irmãs Clara e Priscila vivem hoje igualmente no umbral, agarradas à crosta terrestre. Sou compelida a atender às necessidades de todos. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa de tua irmã Luísa, aquela que partiu quando eras pequenino. Luísa esperou-me aqui muitos anos. Foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa a meu lado, em benefício de teu pai, de ti e das tuas irmãos, tão grande é a perturbação dos nossos familiares ainda na terra, que voltou a semana passada a fim de reencarnar entre eles num gesto heróico de sublime renúncia. Espero, pois, que te restabeleças breve para que possamos desdobrar atividades do bem. Então, olha, veja bem, ela explicou aqui. Aquela sua irmã que desencarnou, bem novinha, foi aquela que me ajudou aqui tentar resgatar as outras duas irmãs de André Luiz e o pai. Mas que ficou tanto tempo tentando ajudar e não conseguiu, que ela resolveu reencarnar, fazer um plano reencarnatório, e ela falou ainda na semana passada, né? Fazer um plano reencarnatório para ajudar eles através da Terra. Como ela iria ajudar, aqui eu não sei se ela explica, né? Na realidade, acho que não vai explicar. Mas eu acredito que estava previsto alguma encarnação também para eles, né? Para ela poder, na Terra, ajudá-los. Espero, pois, que te restabeleças breve para que possamos desdobrar atividades do bem. Então a própria mãe fala, André, espero que você se restabeleça melhor também, para que a gente possa ir até o umbral e tentar ajudar as tuas duas irmãs e o teu pai também. Assombravam-me as informações referentes a meu pai. Que espécie de lutas seriam as dele? Não parecia sincero praticante dos preceitos religiosos? Não comungava todos os domingos? Enlevado com a dedicação maternal, perguntei. A senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames? Então, André Luiz faz um comentário. Poxa vida, o meu pai comungava todo domingo. Isso não serviu de nada? Não, não serviu. Se você vai até a igreja, ou no centro espírita, ou na igreja evangélica, ou vai fazer seu culto, enfim, mas não faz com a fé do fundo do coração, com fé em Deus, com amor, com caridade, e pratica fora dali atos ilícitos da alma, vai te ser cobrado, não vai adiantar nada essa sua reza, que é apenas da boca para fora.
né? Não as classifiques assim. Então, ó, você vê, ó, a pergunta que ele faz e a resposta que a mãe dele dá. A senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames, ou seja, as duas mulheres que ele tinha ligação fora do casamento, as amantes dele. Não as classifiques assim, ponderou minha mãe. Dize antes, meu filho, nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes, são filhas de nosso pai igualmente. Não tenho feito intercessões apenas por Laete, mas por elas também, e estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. Ou seja, ela falou assim, André Luiz, não chame-as de infames, são nossas irmãs infelizes. Espantou-me a grande manifestação de renúncia. Pensei subitamente em minha família direta. Senti o velho apego à esposa e aos filhos queridos. Perante Clarencio e Lísias, deliberava sempre recalcar sentimentos e calar indagações. Mas o olhar materno encorajava-me. Alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito tempo a meu lado. Aproveitando o minuto em que corria célere, interroguei. A senhora que tem acompanhado o papai devotamente, nada poderá informar relativamente a Zélia e as crianças? Aguardo ansioso o instante de voltar a casa a fim de auxiliá-los. Então, Zélia era a esposa dele e crianças os filhos deles, tá bom? Então, se a senhora tem acompanhado o papai, né, com certeza a senhora pode também estar me informando a respeito da Zélia e das crianças. Aguardo ansioso o instante de voltar para casa a fim de auxiliá-los. Oh, minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por eles. Como deve sofrer minha desventurada esposa com essa separação? E isso ele estava pensando que a esposa ainda estava sofrendo pelo desencarne dele, né? Minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou: tenho visitado meus netos periodicamente. Vão bem. Ela foi curta e grossa, né? Curta e grossa não. Ela foi sucinta, vamos dizer assim. Eles vão bem. E depois de meditar alguns instantes, acentuou: não deves, porém, inquietar-te com o problema de auxílio à família. Prepara-te em primeiro lugar para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento antes de trabalhar na solução que elas requerem. Ou seja, a mãe dele chamou a atenção. Falou, escuta, para de pensar na tua família que você largou lá. Primeiro, você estude, procure elevar-se espiritualmente, procure a sua reforma íntima, para depois pensar na tua família que está na terra. Tá bom? Deixa que Deus cuida deles. E você trate de se virar e melhorar intimamente aí, né? Quis insistir no assunto para colher pormenores, mas minha mãe não rescindiu nele, esquivando-se delicada. A palestra estendeu-se ainda longa, envolvendo-me em sublime conforto. Mais tarde ela despediu-se. Curioso por saber como vivia até ali, pedi permissão para acompanhá-la. Afagou-me tão carinhosa e disse: não venhas, meu filho. Espera-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso nos gabinetes transformatórios. Além disso, preciso ainda avistar-me com o ministro Célio para agradecer a oportunidade dessa visita. Ou seja, veja bem o que, só para terminar aqui, ó. E deixando-me na uma duradoura impressão de infelicidade, beijou-me e partiu. Fim do 16º capítulo. Olha o que a mãe de André Luiz vai fazer para ajudar. Ela está indo reencarnar. Ela vai, no matrimônio, fazer com que as amantes, olha que coisa maravilhosa, as amantes do pai de André Luiz, ela vai ter como suas filhas ou seus filhos, ela vai cuidar delas. Olha que maneira de você encarar a vida.
Ao invés dela desejar o mal para as duas amantes do ex-marido, no caso, ela vai tê-las como filhos num resgate amoroso. Minha gente, é muita coisa, né, pra gente. É uma elevação espiritual que poucos de nós conseguimos, né? Mas é muito difícil a gente pensar, encarar a amante ou o amante de um marido, de uma esposa que nós já tivemos, e no seu resgate reencarnatório, tê-las ou tê-los como filhos, né? Porque o amor da mãe para com o filho, para com a filha, derruba uma parede de amor, né? Então é isso, minha gente. Fim do 16º capítulo, né? Vão lá, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Lembrando que eu não faço correções do vídeo. O vídeo aqui, do jeito que é gravado, vocês veem que eu paro, que eu erro na leitura, que eu dá branco a hora que às vezes eu estou explicando. Mas é assim mesmo que eu quero que fique o canal, para que todos vocês curtam e compartilhem. Quanto mais vocês compartilharem esse conteúdo, mais conhecido ficará a nossa doutrina dos Espíritos. Um abraço a todos e até o próximo capítulo.